A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, quando chamou os discípulos, principalmente Pedro, Jesus não falou em vão para Pedro, não. Olha, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Quando Jesus fala, irmão, ele não fala jogando conversa para o vento. Pode prestar atenção. O que ele fala, tu pode guardar que mais para frente vai servir. Quando os discípulos enfrentaram aquela tempestade, que Jesus estava dormindo no barco. Jesus, quando convida os discípulos, diz assim, ó, entremos no barco e passemos para a outra banda. Quando diz o texto que eles se veem no meio da tempestade, eles vão acordar Jesus, desesperado. E eles acordaram Jesus dizendo, não se te dá que pereçamos. Tem tradução que diz, o senhor não está vendo que nós estamos passando não? O senhor dormindo aí, a água invadindo o barco quase vindo a pique, o senhor não está vendo não? Mas sabe por que eles ficaram assim? Porque eles não prestaram atenção na palavra que Jesus havia dito antes deles entrarem no barco. Jesus não fala assim, vamos entrar no barco e tentar passar para o lado de lá? Vamos ver se dá para a gente chegar do lado de lá? Não, diz, ó, entremos e passemos. Ele já conjuga o verbo no passado. Se os discípulos, Jesus não disse vamos tentar. Jesus já disse o seguinte, nós já vamos, já passamos. Até porque nós vamos até enfrentar no meio da travessia tempestade. Mas lembre da palavra, passamos. Nós vamos enfrentar vento, mas na hora do vento lembra o que ele disse. Ele disse, passamos. Na hora da tempestade você vai ver a água açoitando o barco e o barco quase vindo a pique. Mas não olhe para a situação, olhe para o que ele disse. E o que ele disse foi, passamos. Ele estava dizendo o seguinte, vai vir muita coisa aí, mas nós já passamos. Aleluia. Deus, ele é tremendo, nós temos que prestar atenção na palavra. Jesus, quando chama Pedro, ele diz para Pedro, Pedro, a partir de agora tu não vai ser mais pescador de peixe não, tu será pescador de homem. Por quê? Porque lá na frente Pedro tutibiou e quis voltar à velha prática. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele morre, Pedro ele é notificado por Maria Madalena, que Maria Madalena foi visitar o sepulcro e Jesus já tinha ressuscitado. Resumindo por causa do horário, a Bíblia vai dizer que Pedro e João é avisado por ela, eles saem correndo até o sepulcro, quando chega lá não vê Jesus mesmo, e eles voltam, e aí Maria Madalena encontra Jesus disse, olha, vai lá, fala para eles irem para a Galileia, porque lá eu vou ter com eles, e diga para Pedro também, para ele lá. A Bíblia diz que ela avisa para eles, inclusive Pedro vai. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem, o arrependimento, quando fosse encontrar Jesus, o que ele ia pensar. Jesus falou que eu ia negá-lo, eu falei que não negava, falei que eu morria por ele disse que eu ia negar 3 vezes, antes que o galo cantasse, o galo cantou, eu neguei uma, neguei 2, neguei 3, o galo cantou, ele olhou dentro do meu olho, e agora ele está dizendo que quer falar comigo, mas enfim, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Maria, disse assim, fala para eles ficarem reunidos, que quando eles menos esperar, o Senhor vai se apresentar para eles. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos quando o Senhor se apresenta. O Evangelho de João vai dizer o verso assim, estando todos reunidos com as portas e a janela fechada, Jesus entrou e saudou dizendo, a paz seja convosco. Pedro ficou esperando a palavra que Jesus disse, e fala para Pedro ir lá também, que eu quero vê-lo. Mas ele está lá conversando com os discípulos, porque ele some, aí diz o texto que no outro dia ele aparece de novo, e daqui a pouquinho no meio da conversa ele some, não pede licença, não dá parte do Senhor, não despede de ninguém, aí ele aparece a terceira vez e some de novo, aí Pedro ficou nervoso. Pedro olhou e falou, quer saber de uma coisa? Eu tenho profissão, viu? Não foi eu que me convidei, foi ele que me convidou, não foi eu que me ofereci, foi ele que me convidou, eu vou voltar a pescar. Pronto, Jesus já havia dito uns anos atrás, você não vai ser mais pescador de peixe não, você vai ser pescador de homem. Pedro disse, eu vou voltar a pescar, eu sei pescar, agora que Jesus morreu, ressuscitou, falou que era para mim vir para cá, eu estou aqui, ele aparece, não fala comigo, também não quero mais nada. Mas você já viu Deus abrir mão de quem é dele, meu irmão? A história vai dizer que ele volta à prática da pescaria, e ele leva com ele Tiago, João, e tem evangelista que diz que ele leva também Tomé. Mas a Bíblia diz que Jesus vai buscar lá na praia, porque quem é dele, ele sabe onde ele acha. Aleluia. Quem é dele, ele sabe onde ele acha. Eu estou profetizando, quem é dele, ele sabe onde ele acha. Você pode estar aqui, alguém teu não pode estar lá, e você queria que ele estivesse aqui, fica tranquilo, nós estamos debaixo de uma promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, receba a profecia, vai ser salvo tu e a tua casa. Você está aqui, mas Jesus sabe onde achar aquele alguém que você está pedindo para colocar do teu lado e dar glória a Deus junto com você. E quando nós entramos aqui, irmão, nós vamos ver que muitos males atacam a igreja. E se nós olharmos para a carta que o Senhor endereça a Éfeso, nós vamos ver que o que a igreja de Éfeso estava passando, parece que João escreveu foi para nós mesmo, foi para os nossos dias, porque muitos males rondavam as igrejas, e hoje se nós formos ver, nós não estamos diferentes, estamos cercados pelos mesmos males. Você vai olhar aqui no contexto da história e do texto, que uma das coisas que estava rondando a igreja era o esfriamento. Esfriamento, irmão. Quanta coisa te distancia de Deus. É a dívida, é o dinheiro, é a crise, é o problema. Estamos mais preocupados com a provisão do que agradar o provedor. Se preocupamos com tanta coisa, foi ele quem disse. Por que está preocupado com amanhã? Eu gosto de uma frase do pastor Hernando que diz assim, não se preocupe com amanhã, Deus já está lá. Aí tu um culto como esse não consegue dar um glória. A cabeça está quente, o coração está gelado. Deus está falando com você, esfria a cabeça, esquenta o coração. O amanhã, ele já está lá. Perseguição. Somos perseguidos ou não somos, irmão? Tu é perseguido na empresa, por quê? Porque é crente.
Às vezes é perseguido dentro de casa. Por quê? Porque é crente. Quem sabe alguém saiu de casa e diz, já vai mais um culto lá com os teus irmãos? Mais um culto lá com os teus irmãos que tu vai? Tu vai lá e não acontece nada, viu? Não muda nada. É panelinha, gosta de estar lá. Vai lá com teus irmãozinhos, vai lá. Perseguição dentro de casa, perseguição na empresa. Crentinho, quadrado, bitolado, cafono. Tem problema, irmão. Pode chamar do que quiser. Quando a parafuso apertar pra ele, é pro crentinho, pro quadrado, pro cafono que ele vai vir pedir socorro. Seja crente. Vizinho. Esses dias eu estava lá na igreja, sábado à noite teve Santa Ceia. Aí todas as congregações vêm para a sede e a gente se reúne para se alegrar em Deus e participar da ceia. Domingo de manhã nós somos na escola dominical. Aí encerrando a escola dominical, começa os ensaios dos departamentos, tocou meu celular e eu saí na calçada da igreja para atender o celular. Aí nossa igreja fica aqui, tem uma lanchonete na esquina, atravessa a rua, a vizinha da esquina do lado de lá. E eu tô conversando aqui com o irmão, conversando comigo, de repente ele falou, pastor, só um minutinho, só um minutinho. Aí eu tô ali esperando ele voltar, eu escutei, olha lá ele lá, olha lá, olha lá. É o pastor, dá vontade de catar ele e jogar esse copo em cima dele. Por que ele não pega os crentes dele e joga o copo no lixo da igreja dele? Falei, mas o único pastor que tem aqui sou eu. Quando era eu mesmo. Meu irmão, ninguém tomou Guaraná. Quem é que vai tomar Guaraná lá? Ninguém foi na esquina dela. A lanchonete fica na porta da casa dela. A lanchonete? Não, a lanchonete não. Foi quem? Os crentes. Tudo é os crentes. Só que graças a Deus que nós temos um que guerreia por nós. É verdade ou não é? Perseguição. A igreja estava passando por isso. Heresia. Quantas heresias, irmão? Quantas heresias? Esses dias eu conversando com um pastor amigo meu, ele falou para mim, pastor, eu fiquei abismado. Me convidaram para pregar numa igreja. Paz, meus irmãos. Ele falou assim, estamos lá no púlpito esperando a hora da palavra, adorando a Deus, e um monte de obreiro com garrafa, pet, 2 litros de água e dando água pro povo, toma água, quer água aí, acabou água. E ele, aquilo incomodou, ele falou, não é possível, essa irmã da frente já bebeu uns 200 copos d'água, mas que sede é essa? Ele falou, irmão, desculpa, por que esse povo tá bebendo tanta água? Comeram sal? Ele falou, não, é o término da campanha. Campanha? E que campanha que é? A campanha do leão. Mas que campanha que é essa, irmão? Quando o leão quer marcar território, faz o quê? Deus deu uma revelação ao pastor. Dá água pro meu povo. E aonde está o problema, manda eles descarregar a água que beberam lá. Isso é heresia, meu irmão. Não precisamos desse negócio, não. A igreja não mudou. Quem dá vitória para a igreja é a palavra de Deus. É Deus. Não precisamos de modismo. É tanta campanha. Passa no sal, lava no sabonete, leva a rosa, beije a água. Fica com a palavra liberta, a palavra cura, a palavra restaura. Imoralidade, sensualidade dentro da igreja. O que eu estou falando aqui é muito sério, viu, irmão? Não adianta a verja estar no pé, mas o espírito de sensualidade está na vida da pessoa. Espírito de sensualidade. Não, João diz assim, ó, eu vi ele passeando no meio dos 7 castiçais. Sabe o que é isso? Ele passeando no meio da igreja. A igreja é dele, a banda é dele, o coral é dele, os obreiros são dele, a igreja é dele. Presunção, 2 vezes, irmã. Presunção. Eu me exibi porque Deus me usa. Meu irmão, presunção, só porque Deus usa. Apatia. Se tu pegar as 7 igrejas da Ásia aqui, tu vai ver os crentes apáticos. E por que nós não estamos vivendo uns dias desses, irmão? Apatia. Deus está falando, mas parece que nós estamos adormecidos, anestesiados, apático. Está dizendo é para consagrar, para Deus abençoar. Parece brincadeira, mas o assunto é sério, né, irmão? É a campanha do receba, é a campanha do leva-chave, é a campanha do apartamento. O irmão que revela tudo, a igreja bomba, é estudo bíblico, ensino da palavra. Não. Apatia para o que é sério. Você vai ver, irmãos, que quando o Senhor se apresenta para João, ele manda as cartas e você vai ver que as cartas praticamente têm a mesma estrutura. O Senhor se apresenta, aprecia o que é para ser apreciado, reprova o que é para ser reprovado, mas deixa a promessa. Para 2 igrejas, eles receberam elogio, que foi Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e crítica, que foram Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja recebeu só crítica, que foi a Laodiceia. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Eu não estou falando de 4 paredes, não estou falando de placa de igreja, porque eu sei que aqui dentro tem muita gente que está visitando e não é daqui. Mas não é isso que eu estou dizendo, não é 4 paredes, não é ministério, não é placa. Mas se Jesus passeasse no nosso meio hoje aqui, seríamos elogiados? Responda para você mesmo. Seríamos criticados ou só seríamos criticados? Vamos se analisar como que nós estamos. Porque Jesus está voltando, irmão. E ele chega, quando ele começa a escrever para os crentes de Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ele não escreve para o porteiro, não. Não escreve para regente, para cantor, para músico, não. É para o anjo da igreja, é para o pastor. Sabe o que ele está dizendo? A responsabilidade é tua. É por isso que João diz, a espada que saiu da boca dele é de 2 fios. Corta para lá, mas corta para cá também. Meu irmão, nunca foi fácil ser pastor. A coisa mais difícil que tem. E tem coisas que o pastor não pode falar. Porque se o pastor falar, alguém vai dizer, está dando indireta. Conhece a vida, sabe do problema e fica dando indireta. Aí sabe o que Jesus traz? Traz um de fora. E o de fora, ó, e eu vou falar. Eu não sou daqui mesmo. Tem profeta que quer ser maior do que o anjo da igreja. Na igreja não vem.
No ensino não vem, mas fazer visita e campanha paralela quer fazer. Não foi para você que o anjo apareceu não. Para o Senhor a carta foi endereçada não. Foi para o anjo da igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: isto diz aquele que tem na sua mão direita os 7 pastores e anda no meio da igreja. Oh, irmão, ele anda no meio da igreja. Eu vou repetir, ele anda no meio da igreja. Deus não falou que é para ser diferente. Deus não te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Deus não falou que a tua boca é santa. Jesus não disse que não pode sair 2 tipos de água da mesma fonte, ou é água doce ou é água amarga. A palavra de Deus nunca matou. Eu nunca vi ninguém morrer. Está morto por quê, irmão? Estou morto porque tomei uma surra de Bíblia ali, eu saí até desviado. Não, eu nunca vi isso. Eu já vi você brincou com Jesus, brincou na igreja. E quem agir de engano não permanecerá dentro da minha casa. Da minha, é tempo de se arrependermos, irmão. A história diz, nós encontramos uma pessoa, servo de Deus, Abraão, um homem que se deparou com uma situação que ele plantou lá atrás, irmãos. Tem um ditado aí fora que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Ele plantou lá atrás e agora ele está se deparando com as consequências de uma atitude precipitada dele lá atrás. Detalhe, ele não precisava ter tomado esta atitude, irmãos, porque o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor que fez a promessa. Se ele tivesse recebido a promessa da boca de homem, ele até poderia agilizar, ele até poderia ajudar, ele até poderia dar uma forcinha, mas como foi o Senhor que fez a promessa, era só ele descansar. Por quê, irmãos? Para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre com a sua palavra. Se Deus te prometeu, a vitória já é certa. É por isso que lá no texto do livro de Mateus 16, quando Jesus pede para os discípulos sair e fazer uma pesquisa acerca dele, o texto diz que voltaram com a resposta: olha, Jesus, ou estão dizendo que tu és Elias, ou estão dizendo que tu és um Moisés, ou estão dizendo que tu és um profeta. O resultado da pesquisa é um só: tu és para todo mundo um profeta. Jesus olhou para os 12 e disse: e vocês? Andam comigo, viajam comigo, têm a minha companhia, o que eu sou para vocês? O texto diz que Pedro pegou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Agora ele usa o pronome pessoal, ele disse: eu sou, e sobre esta pedra. Ele não apontou para ninguém, não, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Por que ele disse isso, irmão? Porque a igreja ainda não tinha sido inaugurada. A igreja já existia no plano de Deus, mas não tinha sido inaugurado. E isso que eu quero dizer para os irmãos, é como aquela vitória que Deus já falou que é tua. Deus usa o profeta através do louvor, da palavra, ou até mesmo da profecia, e diz: não temas, porque a vitória é tua. Aí você diz: Senhor, a vitória na minha mão ainda não chegou, nos teus olhos a vitória ainda não chegou, mas no plano de Deus a vitória já é sua, irmãos. Então, para Deus, promessa e realidade é a mesma coisa. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas nós encontramos um homem que tem toda uma forcinha para Deus. É como se ele tivesse dito, irmão, na atitude dele é como se ele estivesse falando: Jeová, eu vou te dar uma mãozinha, porque o Senhor até fez a promessa de bom grado, mas como é difícil o Senhor cumprir, eu vou dar uma mãozinha para o Senhor para te ajudar o Senhor cumprir essa palavra que o Senhor deu. E Deus não precisa de ajuda de homem, porque Deus cria situações para te colocar dentro da vitória que Ele prometeu que vai te dar. Se você não está entendendo, irmão, até estive pregando numa vigília dias passados, uns 20 dias passados, e um irmão louvando o hino, e eu me chamou a atenção uma das estrofes do hino que o irmão estava louvando. Uma das estrofes dizia assim: ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Está complicado? Fica tranquilo. Esse glória que está entalado aí, amanhã você vai soltar, porque você vai entender o que Deus está fazendo na tua vida hoje. Só que o homem, irmãos, o homem é ansioso. O homem é precipitado, o homem é acelerado. Nós queremos as coisas para ontem. Eu não estou aqui, irmão, pregando, acusando Abraão que tem toda uma mãozinha para Deus, não. Porque todos nós que estamos aqui somos ansiosos. Por quê? Porque os dias estão voando, meu irmão. Você que está achando que é novo, você está envelhecendo. Os dias estão acelerados, os tempos estão passando. Esses dias eu lendo uma reportagem, meu irmão, diz que as redes de restaurante que mais crescem no mundo com uma velocidade tremenda é as redes de restaurante fast food. Porque o homem não está com tempo mais de entrar, sentar, escolher, pedir, esperar chegar, saciar a fome, levantar, pagar, ir embora. Não, é acelerado, o homem está com pressa. Nós vivemos uma geração de pressa, mas Deus, irmão, Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente. Está com pressa? Deus não. Faculdade do homem tem umas que dura 4 anos, outras 5 anos, outras 6 anos, ainda depois tem pós-graduação, depois tem doutorado, que fique lá 10 anos. De Deus tem umas que dura 40 anos. Deus levou 40 anos para preparar Moisés. Deus levou 3 anos para preparar Elias. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério. E Paulo ficou no anonimato 14 anos esperando Barnabé ir buscá-lo. Porque Deus não tem pressa quando se trata de preparar um crente, meu irmão. Deus, preste atenção no que eu vou te dizer. Deus está mais preocupado em quem você é do que aquilo que você faz. E hoje, meu irmão, tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Eu vou repetir, irmão. E não precisa da glória, mas mastigue. Deus não está preocupado no que você faz, mas Deus está preocupado em quem você é. E hoje tem mais gente preocupado em fazer do que em ser. Mas Deus
Não, irmãos. Lembra de Jacó? Neto de crente, filho de crente, abençoado como crente, mas não era crente. Estava debaixo da bênção do avô, do pai, mas não era crente. Mas Deus não abençoava, pastor? Abençoava. E não era de Deus? E quem foi que diz que prosperidade quer dizer que está bem com Deus? Se Deus decidiu te dar e te abençoar, ninguém vai impedir. Mas nem sempre, meu irmão, porque as comportas estão abertas, que nós estamos no centro da vontade de Deus. Você nunca vai ver antes do val de Jaboque, do encontro dele com o anjo, a Bíblia dizer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não, você vai ver sempre Deus quando encontra com Jacó dizendo: eu sou Deus do teu pai Abraão e do teu pai Isaac. Mas o seu ainda não. Mas eu te pego. Pegou ou não pegou, irmão? No val de Jaboque. O texto diz que ele luta com o anjo. E quando ele volta para casa, ele volta manquitolando. A esposa dele: o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, você não andava assim não. Agora você está andando diferente. Para os teus olhos eu estou diferente. Só que antes eu achava que eu estou bem. Mas é agora que eu estou bem. Porque eu tive um encontro com Deus. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Eu vou repetir, irmãos. Antes eu fazia, mas agora eu sou. Não se precipite em fazer, meu. Se precipite em ser. Que aonde você chegar, alguém olhe para você e diga: esse é crente. Esse é crente. Tem algo diferente. É a bênção de Deus que está sobre a minha e a tua vida. Tu pode dar um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Por quê, pastor? Porque Deus não tem pressa, irmãos. Deus não. Está acelerado? Deus não. Está com pressa? Deus não. E Abraão, meu irmão, voltando aqui para o texto, como nós vivemos uma geração de pressa, eu li um dia um livro, e no livro estava escrito que numa famosa catedral, no relógio de uma famosa catedral, tinha a seguinte inscrição: para as crianças, o tempo se arrasta. Lembra quando tu era criança, meu irmão? Que tu não via a hora de fazer os benditos 18 anos? Eu não via a hora, irmãos, de fazer 18 anos para tirar minha habilitação. Já estou com 34, casado, pai de 2 filhos e sem cabelo. Para as crianças, o tempo se arrasta. Para os jovens, o tempo anda. Para os adultos, o tempo corre. E para os velhos, o tempo voa. Mas dizia assim: não se preocupe, porque para todos um dia o tempo vai acabar. Ninguém vai ficar para semente, meu irmão. E talvez por isso que o tempo está, parece que remido, meu irmão. Abraão, meu irmão, se você for olhar a história dele, ele até tinha razão, humanamente falando, para estar apressado. Primeiro, capítulo de número 11, versículo de número 30 do livro de Gênesis. O texto diz que a mulher dele era estéril. Capítulo de número 12, Deus decide e resolve chamar Abraão e lhe fazer uma proposta: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, sai desta terra e vai para onde eu te mandar. E aonde é? Eu vou te mostrar. Para que banda que fica? Eu vou te mostrar. Lá é bom? Eu vou te mostrar. Tem suprimento? Eu vou te mostrar. Dá para acreditar, irmão? Mas o texto diz que ele creu. E detalhe, ele tinha 75 anos de idade. Meu irmão, com 75 anos, irmão, tem gente que nem ele próprio acredita em si próprio. Porque as forças já se foram. Pode até parecer engraçado, mas é verdade, irmão. Com 75 anos, ele não quer mais trabalhar, ele quer jubilar. Com 75 anos, ele não quer estar sentado na cadeira do trabalho, mas talvez na cadeira de balanço. Com 75 anos, ele não quer mais estar com a farda, mas com o pijama. Com 75 anos, ele não acredita em mais nele. E tem gente que olha e não acredita. Mas é quando a pessoa diz: daqui não sai nada, Jeová olha e diz: eu vou fazer sair. Porque eu vou fazer nova todas as coisas. Receba essa palavra. Deus está renovando força, Deus está renovando promessa, Deus está renovando vigor. Receba essa saúde que você precisa. Receba o renovo na área que você precisa. Alguém disse não, Deus está dizendo sim. Alguém diz não pode, Deus está dizendo pode sim. Alguém está dizendo você não consegue, receba a profecia, Deus está dizendo você vai conseguir sim. Eu estou renovando força de crente. Capítulo de número 13, quando ele chega na terra, diz o texto que Deus olha para ele e diz: está vendo essa terra que está debaixo do teu pé, Abraão? Estou vendo. Consegue olhar e ver o fim do Oriente? Não. Ocidente? Também não. Norte? Sul? Essa terra será da tua descendência. Eu vou dar para a tua descendência. Capítulo de número 15, irmãos. Deus resolve aparecer para Abraão de novo e dizer: Abraão, a promessa que eu te fiz está de pé. Mas Abraão, irmão, agora ele está triste. Por quê? Porque ele já não tem mais 75. Muito embora do capítulo 12 é só o capítulo 15, é só 3 capítulos que passa, mas ele já está com 86 anos de idade. 3 capítulos, ele já está com 11 anos a mais. Ou seja, velho, casado com uma senhora, já sem força física, 86 anos, e a mulher era estéril. E o texto diz que Deus falou: a promessa está de pé, hein? Meu irmão, ainda que você não está vendo por onde, mas receba essa profecia: a promessa está de pé. Foi Deus que prometeu, não foi homem não, irmão. A história diz que ele olha para Deus: Senhor, eu estou triste. Por quê? Por quê? O senhor está lembrando quando o senhor me fez a promessa, senhor? Eu estou, Abraão. O senhor está sabendo que já fazem 11 anos que se passou? O senhor vai me dar um herdeiro? Eu já até sei o que o senhor vai fazer. Talvez é um escravo que nasceu da minha casa, como por exemplo Eliezer, que é o mais velho. Vai ser dele a promessa de Deus. Não, meu assunto não é com escravo, meu assunto é com você. Eu vou te dar um filho, fica tranquilo, vai ser de ti. Capítulo de número 15, irmãos. A história diz que Abraão tem essa decepção. Capítulo de número 16. O texto diz, irmãos, que Deus resolve aparecer para Abraão de novo. E quando ele aparece para Abraão, antes disso, Sara tem uma ideia catastrófica. Sara vira para Abraão e diz: Abraão, por que você não coabite com Agar? Coabita com ela, a lei permite. Você está sabendo que eu estou velha. Você também é velha. Sou estéril, não posso te dar filho, está comprovado. Coabite com ela, aí ela vai te dar um filho.
Abraão disse, mas é uma boa ideia. Vamos ajudar Jeová a fazer esse milagre acontecer. E Deus está pedindo ajuda de homem, meu irmão? Deus está pedindo para você colocar a mão onde ele está com a dele? Deus está pedindo, me desculpe da minha expressão, mas é uma expressão catando vento. Deus está pedindo para você colocar o B dele onde ele não te convidou? Não é Deus que falou que vai salvar? Não é Deus que falou que vai curar? Não é Deus que falou que vai abrir a porta? Não é Deus que falou que vai jogar o gigante por terra? Só vai marcando o culto de ação de graça e deixa Deus trabalhar. Você faça a tua parte, você vai adorando e Jeová vai trabalhando. Mas o texto diz que ele coabita com Agar e o texto diz que nasce Ismael. Capítulo de número 17, irmão. O Senhor resolve aparecer para Abraão de novo. Diz, Abraão, pois não, Jeová. A promessa está de pé. Que promessa? Do filho. Não, a promessa já aconteceu, viu? Já aconteceu, Abraão. Olha aqui, Ismael aqui. Não, essa cria aí é tua. Quem arrumou foi você. Agora você que arrumou, você que cuide dela. A minha promessa ainda está de pé. Não é ele não, Senhor? Não é ele não. O que eu falei que eu vou fazer, não preciso da tua ajuda, não preciso da ajuda de escrava e não preciso da ajuda da tua mulher. Mas no meu tempo vai se cumprir. E para tu saber, Abraão, que eu não estou brincando de prometer, eu vou fazer uma aliança contigo. O teu nome é Abrão, que quer dizer grande pai. Vou mudar agora. Daqui para frente não é mais Abrão. Daqui para frente é Abraão. Em vez de grande pai, pai de uma grande multidão. É eu que estou no... Eita, irmão. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Deixa Deus. Enche o céu de glória nessa noite, meu irmão. Foi Deus que te prometeu, irmãos. Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis, capítulo de número 24. Irmãos, se você prestar atenção na leitura, preste atenção no que você vai ler, que você já vai entender metade da palavra. Se você entender metade do que nós lermos aqui, a outra metade Deus coloca no lugar. Está escrito assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que ele possuía: coloca agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça você jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que você não vai tomar para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio da qual eu habito, mas que você irá lá na terra, na minha parentela, e é de lá que você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. Disse, porém, o servo: porventura, se a moça não quiser me acompanhar, eu volto a esta terra e faço o teu filho tornar da terra da onde tu saíste? Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho, o Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Se a moça não quiser te acompanhar, você vai estar livre deste teu juramento, então somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. O servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor. Partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, ela disser: bebe. Também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que tu fizeste beneficência ao meu senhor. Verso 15. E sucedeu que antes que acabasse de orar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Quantos dizem amém, irmãos? Esse texto que nós acabamos de ler, eu quis ler os 15 versículos primeiro, porque o capítulo ele é extenso. Quando você chegar, medite na tua casa, se você puder, medite. O capítulo vai até o versículo de número 67. A história é fantástica, a história é linda. Mas eu li até o verso 15 porque, para mim, os principais personagens deste texto estão até o verso de número 15. Até o verso de número 15, se você prestou atenção na leitura, você vai ver que o escritor vai falar de 4 pessoas. Vai falar de Rebeca, que é a moça que está sendo procurada. Ela está sendo procurada por Eliezer. Eliezer procura Rebeca para que ela sirva de esposa para Isaque. Isaque, o filho de Abraão. Aonde tudo começa com esse homem. A aliança, o pacto, o compromisso entre Deus e um homem é com este homem, é com Abraão. Agora, o que me chama a atenção é como o escritor começa o capítulo. Vai começar dizendo que Abraão já era velho. E se a gente for parar para meditar aqui, nós conseguimos descobrir a idade deste homem. Na verdade, a Bíblia vai falar de algumas fases da vida deste homem e vai nos dar alguns detalhes de data. Por exemplo, no capítulo 12, quando Deus chama esse homem, ele tem 75 anos. No capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que ele já está com 86 anos. Ou seja, do 12 para o 15 são 3 capítulos, mas são 11 anos de história. No capítulo de número 21, a Bíblia diz que cumpre a promessa. Deus dá a ele Isaque. E quando nasce Isaque, no capítulo 21, a Bíblia diz que Abraão está com 100 anos de idade. No capítulo de número 24, a Bíblia diz que Isaque está com 40 anos.
Ou seja, se quando o menino nasce, o pai tem 100, agora o menino está com 40, é sinal que Abraão está com 140 anos de idade no capítulo de número 24. Do capítulo 12 ao capítulo de número 24 são 12 capítulos, mas são 65 anos de história. Porque quando Deus chama este homem, ele tem 75 no capítulo 12. E no capítulo de número 24 ele está com 140 anos de idade. Ou seja, aí você vai entender porque o escritor diz: era ele adiantado em idade, já era velho, mas o Senhor o havia abençoado em tudo. Sabe o que Deus estava falando? O tempo passou, a idade chegou, mas a promessa de Deus na vida dele não caiu por terra. Prepare um glória melhor do que esse. O que Deus te prometeu, o tempo pode passar, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Você acredita nisso, irmãos? Agora, a Bíblia diz que quando Abraão vê o moço solteiro com 40 anos de idade, ele fica preocupado. Porque no capítulo de número 23, Abraão fica viúvo. Sara morre. Agora é o pai e o filho. Um pai de 140 anos com um filho de 40 anos, solteirão. Solteiro, rico, filho de um homem poderoso, de uma aliança com Deus inquebrável, de um mentor espiritual tremendo, com 40 anos, mas solteiro. Nota de rodapé para alguém aqui: ainda há esperança. Nem tudo está perdido. Agora volta aqui comigo no texto. O texto vai dizer que o moço com 40 anos, o pai preocupado, ele chama Eliezer. E eu quero crer, preste atenção aqui, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Me permita eu passar para você de uma forma que eu vou dar conta de explicar. Abraão chama Eliezer e diz assim: Eliezer, vem cá. Coloca a mão agora debaixo da minha coxa, que eu vou fazer você jurar um negócio para mim aqui adiante do meu Deus. Eliezer, quando vai colocar a mão debaixo da coxa de Abraão, a Bíblia diz que Eliezer não consegue colocar. Eu quero crer que Eliezer disse: não, espera um pouquinho. Eu posso até prometer, mas primeiro eu preciso saber o que eu vou prometer. E por que você está com medo de prometer, Eliezer? Porque esse homem não é qualquer homem. Esse homem é um amigo de Deus. Esse homem é o pai da fé. Esse homem e o Deus dele é assim, ó, andam junto. Eu não posso prometer um negócio que eu não vou poder cumprir. Sabe o que é isso, irmãos? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quem quebra princípios é quebrado pelo princípio. Não toca, não murmura, não critique, dá glória, abençoa e deixa Deus continuar abençoando a sua casa. Então, eu preciso saber, primeiro, o que eu tenho que prometer para saber se eu posso cumprir. Aí Abraão começa a pontuar. Primeiro, eu quero que você não permita que o meu filho se case com uma cananeia. Porque os cananeus, irmãos, era o povo mais devasso que cercava Abraão. Abraão sabia que o filho dele não podia se misturar com qualquer pessoa. Ele não estava escolhendo o dinheiro, ele não estava escolhendo patrimônio, ele não estava escolhendo posição social, nada disso. O que Abraão queria era que a aliança entre Deus e a sua geração não fosse quebrada, porque Abraão entendeu que Deus não gosta de mistura, Deus gosta de raça pura. Então Abraão falou: se meu filho se envolver com uma cananeia, um dia eu vou embora, e a aliança entre o meu Deus e a minha geração vai ser quebrada. Então Abraão fala para Eliezer: eu quero que você me prometa que você não vai deixar meu filho casar com uma cananeia. Eliezer diz: não, isso aí eu consigo. Se o teu filho começar a paquerar uma cananeia, eu vou ser uma pedra de tropeço no caminho dele. Eu consigo prometer isso. O que mais que eu tenho que prometer? Que você vai lá na casa do meu pai, da terra da minha parentela. É de lá que você vai pegar uma moça, escolher uma moça para ser esposa do meu filho. Aí Eliezer disse: isso aí eu também consigo fazer. Só que preciso tirar uma dúvida. Se a moça não quiser me acompanhar, eu volto aqui, pego o teu filho e levo para lá. Abraão diz: não faça isso, porque nós estamos numa terra que foi Deus que prometeu para mim. Eu não mandei currículo, eu não me ofereci. Ele me tirou de lá e me trouxe para cá. E ele falou: aqui eu vou dar para você e para a tua descendência. Então meu filho não pode sair de lá. Agora preste atenção, meu irmão. Ele diz assim: Abraão estava querendo explicar para Eliezer o seguinte: ô Eliezer, não faça meu filho ir lá, porque o meu Deus nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Então não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Oh, glória. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Mas vamos para frente por causa do horário. Aí o texto diz que Eliezer falou assim: mas e se a moça não quiser vir? O que eu faço? Aí Eliezer disse: só não faça o menino ir para lá. E tem uma coisa: se a moça não quiser vir, você está livre desse teu juramento. Só não faça meu filho voltar lá. Eliezer disse: não, então está combinado, eu consigo prometer esse negócio, é porque eu vou cumprir. Ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão, faz o juramento. O texto diz que ele sai dali do juramento, diante de Abraão, vai no pasto e pega 10 camelos dos camelos do seu senhor. A Bíblia vai dizer: quantos camelos ele pegou? Quantos camelos? 10 vai falar da plenitude do que Deus tem para nós. Por exemplo, quem dá a ferramenta, irmãos, é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Por exemplo, se você quer cantar, tu tem que ensaiar. Se tu quer pregar, tu tem que estudar. Se tu quer ter poder de Deus, tu tem que orar e jejuar. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia sou eu e você. Deus falou para Davi assim: ó, eu vou te ajudar a derrubar o gigante. Agora quem pegou a pedra e jogou no gigante foi Deus? Não, quem pegou a pedra e jogou no gigante foi Davi. E a história, Kevin Corder diz que Davi era bom em algumas coisas. Primeiro, tocar, compor, pastorear e brincar de tiro ao alvo. Davi disse: para o gigante eu não canto, para o gigante eu não pastoreio e nem vou compor para o gigante, só sobrou pedra. Deus disse: então vai com a pedra que o resto eu faço. Ô glória. E tem um hino que vai dizer que na mão de quem tem unção, pedra vira bala. Você crê nisso, irmãos?
Eu estou sentindo Deus aqui. Mas vamos para frente. A Bíblia diz que ele pega 10 camelos, plenitude do que Deus tem para nós. Só para você me entender, quem canta tem que cantar com plenitude. Eu não estou falando que tem que cantar com voz bonita, porque nem sempre quem tem voz bonita, o louvor atinge o alvo, meu irmão. Nem sempre. Agora, cantar com plenitude é diferente. Porque quando eu canto e toca no coração de Deus, o assunto é diferente. Pode não agradar o ouvinte, mas se agradar o dono da obra, oh, glórias a Jesus. Eu tenho pavor, pastor Wilson, quando a gente olha para alguém na igreja que canta e diz assim, dá para cantar um hino? A pessoa fala, eu? É você, ué. Não dá. Por que não dá? O senhor não avisou, eu não ensaiei. Ué, e para cantar precisa avisar, meu irmão? Você já tem que vir assim, ensaiado de casa. Sabe por que não dá para cantar um hino de 3 minutos? É porque só veio com a pata de um camelo. Deus está dizendo, eu não tenho uma pata, eu tenho 10 camelos para te dar, para o meu nome ser glorificado. Um obreiro, irmãos, que é apontado pelo pastor, ele não tem meia hora de Bíblia para dar para a igreja. Um obreiro que não tem 30 minutos de mensagem para dar para a igreja, ele precisa rever os conceitos dele. Sabe por que tem obreiro que não tem meia hora de Bíblia para dar para a igreja? É porque ele só vem com 2 camelos. Deus está dizendo, eu não tenho 1, eu não tenho 2, eu não tenho 5, eu não tenho 9, eu tenho 10. Para quando tu tocar no... Oh, glórias a Jesus. Ele pega 10 camelos e toda a fortuna do seu senhor ele coloca na mala, sobe no camelo e vai para a Mesopotâmia. Sabe quantos dias de viagem? 30. Diga comigo, 30. 30 dias carregado de camelo. Agora quando ele chega na cidade de Naor, ele chega na fonte e ele faz uma pergunta. O que fazer? Quando se sabe o que é para fazer, mas não se sabe como fazer. Ele sabia o que era para fazer, procurar uma esposa para Isaac. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ele disse, como eu sei o que é para fazer, mas não sei como fazer, eu vou fazer uma coisa. O que você vai fazer, Eliezer? Descer na fonte. Vamos junto? Descer na, e foi orar. Porque a Bíblia diz que até os camelos ele colocou de joelho. Mas os camelos não oram, mas vai ajoelhar. Colocou 10 camelos de joelho, desceu na fonte e fez uma das orações mais desafiadoras que um homem pode ter feito. E o que me chama a atenção é como ele começa a falar com Deus. Ele diz assim, ó Deus do meu senhor Abraão. Perceba, irmão, que ele não tem coragem de entrar na presença de Deus no nome dele. Ele entra com as credenciais do seu senhor. Isso que é reverência. Ó Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Sabe o que ele está dizendo? Me dá sinais. Eu não posso errar na escolha da moça que vai ser nora do meu senhor. Me ajuda a entender quem é ela. E para isso eu preciso de sinais. Aí ele começa a pedir sinais. Primeiro sinal, ele pede pelo menos 5, é o que eu enxergo no texto. Se você enxergar mais, você me passa. Mas eu consigo enxergar 5. Ele diz assim, primeiro, que ela desça na fonte. Segundo, que ela traga o cântaro. Terceiro, que ela enche o cântaro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem gente que vem na fonte, traz cântaro, mas volta vazio. Mas eu quero dar uma notícia, só vai voltar vazio quem quiser, porque tem água de Deus jorrando na fonte aqui. Ô glória. Quarto, olha o que ele diz, quarto sinal. Eu vou pedir água para a moça e ela vai me dar. Pode parecer pouco, né, irmãos? Mas é desafiador. Porque na nossa cultura, se um senhor de idade pedir um copo de água para uma moça e a moça negar, para nós ela é uma sem educação. É assim ou não é? Mas na cultura deles, não. Uma donzela não falava com um homem estranho em praça pública. Então Eliezer, quando pede para Deus, o Deus de Abraão, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Ele já estava fazendo um desafio. Agora o quinto sinal foi mais do que desafiador. Que ele fala assim para Deus, e tem outra coisa, para mim eu peço, mas o quinto sinal eu quero que ela ofereça água para os meus camelos. Não, aí o senhor pediu demais, irmão. Se eu estou lá, eu ia falar assim, o senhor não quer mudar a oração, não, é? O senhor sabe quantos litros de água bebe um camelo com sede de uma vez só? 100 litros de água de uma vez só, cada camelo. O cântaro cabia de 12,5 a 13 litros e meio. Para nós não queimarmos neurônio, vamos fazer uma conta redonda aqui. Se cada cântaro coubesse 15 litros, para cada camelo ele tinha que descer na fonte 7 vezes. Como ele estava com 10 camelos, a moça ia ter que descer 70 vezes para encher matar a sede dos camelos. Mas ele não mudou, não. E o verso 15 vai dizer que a oração desse homem parecia uma flecha. Porque do jeito que ele mandou, o trono pegou e devolveu. Olha o que o 15 vai dizer. E estando ele ainda orando, chega Rebeca. Deus tem resposta para alguém na fonte hoje aqui. Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus manda dizer para alguém que tem água jorrando na fonte. Encha teu cântaro nesta noite. Mas vamos para frente para me concluir o texto aqui. Aí o texto diz que ele está orando, chega a Rebeca, nova, bonita, donzela, e ele de olho nela. E ela com o cântaro nas costas. Ela desce na fonte, enche o cântaro, coloca o cântaro no ombro e está voltando para casa. E ele de olho. Ele pensou, primeiro sinal, ela desceu na fonte. Segundo sinal, ela está com o cântaro. Terceiro sinal, ela encheu o cântaro. Agora o quarto sinal eu vou pedir para mim. Ô moça! Ela, pois não, senhor. Você me dá um pouco da tua água? Ela tinha tudo para falar não, irmãos. Só que se ela falasse não, ela não podia ser reprovada pela atitude. É porque ela estava conservando a cultura dela. Só que tem uma coisa, se ela também falasse não, ela não tinha noção do que ela ia perder. Só que ele não falou o que esperava ela. Sabe por quê? Porque Abraão falou, não prometa nada,
Porque se prometer, vai querer vir muita gente. Ela tem que vir por amor e não por interesse. Porque quem se entrega por interesse é prostituta. A noiva se entrega pela essência. Eu não o adoro pelo que ele tem, eu o adoro pelo que ele é. Aleluia! O pastor Wilson falou assim: nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. Temos ou não temos, irmão? Você tá, só para você ter noção, e se você achar que merece, dê um glória melhor do que você pode. Escute primeiro. Não, eu nem falei ainda. Escute primeiro. Você está respirando, você está pagando? Está calçado os pés, tá pago? Está vestido a roupa, está faltando roupa no corpo? Está faltando pão na mesa? Então você pode dar um glória de gratidão a Deus por isso? Nós não adoramos, só o que ele fez, irmão, já paga. E se você achar que merece, dê um glória melhor do que esse. O nosso nome está escrito no livro da vida. Ah, muito obrigado, Jesus. Mas o texto diz que, moça, pois não, senhor, você me dá um pouco da sua água. Ela diz, pois não. Ela volta, pega o ombro, abaixa o ombro, inverte o cântaro e ele começa a beber do cântaro dela. Eu acho que ele não estava nem com sede. Ele só queria resposta de oração. Mas quem sabe ele pensou, desceu na fonte, trouxe o cântaro, encheu o cântaro, está me dando água. Agora eu quero ver os camelos. Mas o texto diz que ele bebendo água do cântaro dela, ela pergunta assim, seus camelos já beberam água, senhor? Ele disse, ainda não. Disse, então pega o meu cântaro e dá o teu, que enquanto tu bebe do meu, eu pego do teu e vou dar água para os teus camelos. Ele levanta e diz, louvado seja o Deus do meu... Ah, santo... do meu Senhor Abraão. Olha o que ele diz, que hoje achou beneficência no meu Senhor. Sabe o que ele faz? Ele abre a bolsa, pega presente e dá para ela. Ela se adorna com os presentes e corre para casa. A pergunta é, ele correu atrás? Por quê? Porque eu quero crer que um senhor de idade não ia alcançar uma menina nova. Se ele era o servo mais velho de Abraão e Abraão já estava com 140, para mim ele estava na casa dos 100 também. Ele não ia alcançar essa moça nunca. Mas eu quero crer que ele disse, eu não vou nem correr atrás porque eu não vou alcançar. Mas o Deus do meu Senhor, que começou a responder na fonte, ele vai continuar dando resposta na fonte. Ela chega em casa, preste atenção nisso. Ela chega em casa e quando ela chega em casa, o seu irmão Labão olha para ela e diz assim, de onde você vem vindo? Eu venho vindo da fonte. E quem que foi que te deu esses presentes aí? Um homem que eu conheci na fonte. Ele disse, então fica aqui em casa que quem vai descer na fonte agora sou eu. Porque o que ela levou para casa foi tão interessante que quem estava em casa quis descer na fonte. Preste atenção no que eu vou profetizar sobre a tua vida aqui agora. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Eu vou repetir. Ela desceu na fonte, se encheu na fonte, entregou na fonte, recebeu na fonte e levou para casa. Prepare um glória e receba a palavra. O que você está recebendo hoje na fonte, tu vai levar para a tua casa. Quando ela chega em casa, o Labão fica com tanta vontade que desce da fonte. Porque a profecia não acabou, continua e receba. O que você está levando para a tua casa hoje vai despertar interesse em quem está lá. Oh, santo. Sabe aquele filho que tu ora? Sabe aquele parente teu que tu está orando? E parece que quanto mais ora, mais na balada ele quer ir. Receba a profecia. Deus vai na balada arrancar de lá e trazer na fonte. Se você crê, dê um glória por esta palavra. Glórias a Jesus. Ele chega na fonte, olha aqui, ele chega na fonte e pergunta assim, foi o senhor que deu um presente para uma moça que saiu daqui quase agora? Eliezer disse, sou eu mesmo. O senhor não quer ir para casa, senhor? Ele sabia que Deus estava no negócio. Ele disse, eu vou, tem pastagem para os teus camelos e tem um café pronto na mesa para o senhor. Então eu vou para lá. Quando ele chega na casa de Rebeca, ele vai no pasto, solta os camelos e ele vai entrar na casa da moça. Só que quando o Labão entra da porta para dentro, o Labão fala para ele, pode entrar porque a mesa já está pronta. Senta na mesa para comer. Quando ele vai entrar, que ele pisa o pé no limiar da porta, o pai de Rebeca diz, senhor, só um minutinho, segura a mão aí na porta. O senhor pode até entrar e sentar na mesa, mas primeiro o senhor precisa me dar licença porque eu preciso lavar os teus pés. Para entrar na casa, sentar na mesa, tem que deixar o dono da casa lavar os pés. Aperta o cinto que vai ser rápido, igual a consulta do SUS, rápido. Tem gente que fica satisfeito de vir na igreja e receber vitória. Não se assuste, irmão, se você vê pessoas que veio num 2 cultos e Deus já abriu porta de emprego, curou enfermidade e nunca mais voltou. Não fica triste com isso não. Tem pessoas que ficam satisfeitas só com o que recebe na fonte. Só que Deus está dizendo, se tu gosta do que eu tenho na fonte, tu não nem imagina o que tem na mesa. Ah, lavachou. Só que, para sentar na mesa, para entrar na fonte todo mundo entra. Para vir beber na fonte todo mundo bebe. Você quer ver só? Aqui Deus abre porta para crente. Mas você já viu aqui Deus abrir porta para ímpio? Abre. Aqui Deus cura crente. Mas aqui você já viu Deus curar ímpio? Cura. Agora e sentar na mesa? Tem crente que senta na mesa, mas você vê qualquer tipo de pessoa sentar na mesa? Sabe por que não? Porque não deixa ele lavar os pés. E lavar os pés fala de mudança de vida. E diz, Senhor, eu quero voltar aqui, mas eu preciso entregar essa palavra. Tem gente que não quer mudar de vida. Tem gente que tem aquele pecadinho de estimação e ele ama o pecadinho. Ele chega, deixa o pecado lá na calçada, vem, cultua, chora, fala em línguas, bate, se arrepia. Mas quando acaba o culto, ele pega o pecadinho dele e vai embora para casa. Sabe quando vai ter mudança de vida? Nunca. Porque mudança não é de fora para dentro, é de dentro.
Só que só muda de dentro para fora quem deixa ele lavar os pés. Ô Senhor, me ajuda a pregar, Senhor. Ele fala, pois não, Senhor. Ele dá os pés, lava os pés, agora pode sentar na mesa. Quando ele senta na mesa, alguém diz assim, pode comer porque a mesa foi preparada para você. Aí eu gosto do que o texto vai dizer. Ele senta na mesa e ele poderia começar dizendo mais ou menos assim, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Eliezer. Sou servo de um senhor que já está velhinho, não manda mais nada. Ele tem um patrimônio gigante, mas quem manda lá sou eu, quem compra sou eu, quem granjeia sou eu que compro, eu que vendo, eu que faço tudo. Ele não manda mais nada. Foi assim que Eliezer fez? Eliezer, quando sentou na cabeceira da mesa, ele começa dizendo, eu sou servo. Ele não fala nem o nome dele, irmão. Ele poderia dizer, meu nome é Eliezer e eu sou servo de um homem chamado Abraão. Não. Ele tinha tanta reverência, ele se achava tão pequeno que ele dizia assim, ó, eu sou servo. Porque uma das coisas mais bonitas que existe na igreja é a humildade, irmão. A humildade precede a honra. Desculpa do que eu vou dizer, eu tenho pavor de gente metida na igreja. Porque metido da porta para fora já é feio, mas é lá fora. Agora é horrível gente que se exibe porque prega. Gente metida porque canta. Gente metida porque tem posição na igreja. Quero te dar uma notícia, o primeiro lugar que está ocupado é dele, ele continua sentado no trono. E sabe quem é o culpado desses intergalácticos da fé nos nossos altares? Somos nós mesmos, irmão. Os irmãos do conjunto de louvor, eu não estou passando pano para o conjunto de louvor não, mas os irmãos do conjunto de louvor louva, ensaia para louvar, consagra a vida, vem aqui, canta com a alma, mas nem uma paz do Senhor recebe e nenhum Deus continua te abençoando. Mas vem esses intergalácticos da fé que você nem conhece quem é, quer fazer fila para pegar autógrafo. Eu quero te dar uma notícia, não corra atrás de quem custou o qual você custou também, irmãos. Viu? O mesmo sangue que Jesus derramou por ele, derramou por você também. Viu? Tem gente que tira uma selfie e não conhece nem a vida desse povo e coloca na rede social. Referência para a nossa geração. Você nem conhece? Referência ao teu pastor, que ora por você, jejua por você, consagra por você. Os irmãos estão comigo aí, irmãos? Eu venho em paz, irmãos. Não, eu sou servo. Aí ele vai contar tudo que eu falei até agora, até o verso 67. Eu sou servo de um homem que tem um filho de 40 anos, que é solteiro. Esse meu senhor já é velho, tem 140, mas está preocupado com o filho. Foi daqui que o Deus dele chamou ele e ele mandou eu voltar aqui para escolher uma noiva para o filho dele. Eu cheguei na fonte de vocês, da entrada da cidade. Ele está resumindo. Ele está falando tudo de novo o que aconteceu. Eu cheguei lá e fiz uma oração no nome do Deus do meu Senhor, pedi 5 sinais, que a moça descesse na fonte, levasse o cântaro, enchesse o cântaro. Eu ia pedir água para mim, ela me dava e para os meus camelos era ela que oferecer. Pois acredita que a moça de vocês chegou na fonte com o cântaro, encheu o cântaro, eu pedi água, ela me deu, ainda deu água para os meus camelos. E vou dar uma notícia, ela não é oferecida não, foi resposta de oração. Alguém perguntou assim, aí a Bíblia vai dizer assim, ó, e Labão perguntou dizendo, sobre este negócio não temos nem bem nem mal para falar. Vamos traduzir o que Labão disse? Labão estava dizendo mais ou menos assim, foi assim que o senhor orou? Foi. E foi assim que aconteceu? Foi. Então esse negócio aí é de Deus, nós não tem nada para falar. Só tem uma coisa, tem que perguntar para a moça se a moça quer ir. Porque às vezes fez tudo isso, mas a moça não quer ir. Então pergunte, ô Rebeca! Ela já saiu do quarto pronto, irmãos. Na verdade ela saiu da fonte pronto. Você não vai se arrumar quando você chegar em casa. Deus está dizendo, é da fonte que você vai sair preparado hoje aqui. Ela chega na porta do quarto e alguém pergunta assim para ela, irás tu com este varão? Ela disse, irei. Ô glória. Irás tu com este varão? Irei. A mãe de Rebeca disse assim, senhor, só um minutinho. O meu marido falou, meu filho falou, o senhor falou, até minha filha está falando. E eu até agora não falei nada. Eu sou mãe, eu quero falar também. Pois não, irmã. A oportunidade é que a senhora pode falar. Me dá 10 dias para mim me despedir da minha filha. Porque é perigoso minha filha ir embora e eu nunca mais vê-la. Fazem 65 anos que o meu cunhado saiu daqui, nós nunca mais vimos o rosto dele. E eu quero despedir da minha filha. O pai disse, ela é mãe, ela merece. O irmão disse, é verdade, 10 dias para ela não é nada. Se eu estou lá, eu falo, Eliezer, deixa antes que a mulher desiste. Mas Eliezer não mudou, não. Eliezer disse, não me detenhas. Eu não vim brincar de passear. Eu não vim brincar de gastar a fortuna do meu Senhor e nem desbanjar o que Ele me deu. Eu vim com uma ordem. E a ordem do meu Senhor foi, vai, procura, acha, prepara e traz. Vai, procura, acha, prepara e traz. Eu vim, procurei, achei, preparei, só depende dela. Quer ir? Eu vou agora. Irmão, para nós encerrar, porque o horário está avançado. Jesus pode voltar antes do amém da bênção apostólica. A pergunta é, como é que está a tua vida? Se a trombeta tocar agora. Se a trombeta tocar agora, tu tem tanto plano, quer sair daqui, quer fazer tanta coisa, nem amanhecer o dia de amanhã, tu tem tanto projeto. A pergunta é, que não quer calar, se a trombeta tocar antes da palavra ser ministrada, tem certeza? Sabe, irmãos, tem gente brincando com a salvação dentro do reino. Foi de graça, é pela graça, melhor dizendo, mas não foi de graça.
Cuidado, porque Jesus está voltando. A pergunta é, tu está na fonte, mas se enche na fonte, é adornada na fonte, está preparada na fonte ou não? Só gosta de vir na fonte, saciar a sede, suprir a necessidade e ir embora para casa. Como é que está a nossa vida nesta noite? Tem um hino assembleano da harpa que vai dizer assim, ó, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Irmãos, o crente que vive o evangelho e não aguarda este acontecimento, eu não sei que evangelho é esse que ele está esperando, que ele está vivendo. Não sei. Preste atenção. Tem gente que vai dizer assim, pastor, mas falta muito para Jesus voltar. Quem disse? Alguém vai dizer assim, mas até o evangelho ser alcançado naquela janela 10x40, isso não vai demorar? E quem disse que para o evangelho ser alcançado lá, Deus precisa de mim e de você? Porque se for ver a barreira humana, ninguém entra lá. Esses dias recebi uma foto de uma instituição missionária, que um missionário, um homem, melhor dizendo, um cristão foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Cataram uma gilete, navalharam a mão dele da cabeça dos dedos até o pulso, bem fininho com a gilete até o osso, como escama de peixe, só porque foi pego com um pedacinho do versículo bíblico. Aí alguém diz, então, e como é que vai entrar no lugar daquele para pregar a palavra? E quem diz que para a palavra ser alcançada lá, precisa de mim lá? O salmista vai dizer o quê? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se Jesus quiser, ele desce lá, se revela lá e o nome dele é glorificado. Você acredita nisso, irmão? Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar. Fui visitar uma senhora de 98 anos, nascida, criada, apresentada, batizada, sei lá como é que fala, na igreja católica. 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Fomos fazer uma visita para aquela senhora. Estava tendo um surto de dengue em Catanduva. Aí ela disse assim para mim, eu falei para ela, a senhora não tem medo de dengue, dona Maria? Ela disse, não, porque eu não fico parado. Eu tenho 98 anos, mas eu não fico parado. O mosquito pica, quem fica parado? Eu não fico parada. Pronto, já, receba, já. Aí eu falei, bom, como eu vim falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Eu falei, sabe o que é isso? É que Jesus está voltando. Ela disse, eu vi. 98 anos, nunca entrou numa igreja evangélica. Ela disse, eu vi. Como que a senhora viu? Eu estava sentada nessa cadeira de frente para o pasto, 3 horas da tarde. Quando eu olhei para o céu, não tinha uma nuvem, mas o azul do céu começou a se desenrolar como uma cortina. E por trás do azul, uma luz muito forte, que o sol das 3 da tarde sumiu. E atrás daquela luz eu ouvi uma voz dizendo, Jesus breve vem. Minha mãe perguntou para ela, e a senhora quer ir com ele? Ela disse, claro que eu quero. Eu creio em Jesus, então precisa aceitar ele. Ela disse, eu aceito, o que tem que fazer? Erguer a mão, então eu aceito que eu quero morar com ele. Se Jesus quiser, Jesus desce lá e se revela lá. É por isso que eu quero ser boca de Deus para a tua casa. E nós não aceitamos perder os nossos entes queridos para o inferno. Ô santo, receba a profecia, irmão. Nós não aceitamos perder os nossos parentes para o inferno. Pode até alguém olhar e dizer, não tem jeito, mas prepare um glória. Para Deus tem jeito. Irás tu com este varão? Irei. Sabe o que acontece? Ela se prepara, se adorna, senta no camelo e vai embora. Eu disse aos irmãos que foram 30 dias para vir. Eu deduzo que mesmo 30 para vir, foi no mínimo os mesmos 30 para voltar. Agora a pergunta é, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência, não precisa nem responder. Você acredita no amor à primeira vista? Tem gente que não, eu não acredito. Não, mas você tem que acreditar. Receba essa aula aí, irmãos. Mas por quê, pastor? Ou você vai conhecer alguém no escuro e só vai abrir os olhos quando estiver no altar dizendo, aceito, deixa eu ver o que eu aceitei aqui. É assim, irmão? Não começou com um olhar? Quem é comprometido aqui? Não começou com um olhar? Quando eu estava na igreja, que a mocidade da igreja onde a Sheila estava levantou para cantar, muitos jovens, muito moço, muitas moças, mas quando eu olhei para a Sheila, pastor Wilson, falei, eu vou colocar essa mocinha no meu nome. Coloquei tão no nome que veio metade da família junto aqui, irmãos, aqui ó. Não começou num olhar? Vai ter cantina no fim do culto, pastor? Tem uma cantina aí no fim do culto? Então vou dar uma notícia para o solteiro. Irmão, olha, oferece um salgado. Deixa Deus te usar, varão. Pastor, mas eu não tenho, então não olha para ninguém. Se você não tem, não olha, irmão. Isso custa caro. Mas não é assim, pastor? Começa com um olhar, meu irmão. Você olha, gosta, conversa, começa a bater um papo, foi correspondido, pede namoro. O namoro vai sendo aprovado, pede noivado. O noivado foi aprovado, pediu em casamento. Mas começou com um. Agora, eu quero crer, a minha rasa linha de raciocínio, que Isaac, ou melhor, Rebeca começou a amar a Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Eu não entendi, pastor. Antes de Rebeca ver Isaac, ela já começou a amar ele. Mas como isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui por desencargo de consciência. Alguém aqui já viu Jesus a olho nu? Também não. Agora outra pergunta por desencargo de consciência. Quantos aqui amam ele e dão um sinal? Então eu vou te fazer uma pergunta. Como que você ama ele sendo que você nunca viu? Você nunca viu. Tem gente que é inspirado a pintar num quadro que ele é meio dourado, com o cabelo meio dourado, com os olhos verdes. Tem gente que pinta que ele é meio pele clara, com o cabelo mais escuro e os olhos azul. E se você chegar naquele dia e ele for um morenão?
Porque quando eu fui lá, eu vi bastante judeu de pele morena. Sim ou não? Quem já foi lá sabe o que eu estou dizendo. Agora a pergunta é, se você não sabe nem como ele é, e você nunca viu ele, como que você ama ele? Pastor, como é que Rebeca começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez? Eu quero crer. 30 dias de viagem, você já parou para imaginar o papo de Eliezer com Rebeca? 30 dias aqui na orelha de Rebeca, você vai ver que meninão. E quando você conheceu o pai dele? Agora, a mesma coisa é aqui, irmãos. Não tem texto na Bíblia, no Velho Testamento, para mim, que fala melhor da Trindade e da igreja do que Gênesis 24. Quando eu falo de Deus, eu falo de Abraão. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Isaac. Quando eu falo de Eliezer, eu falo do Espírito Santo. Quando eu falo de Rebeca, eu falo da igreja. Todo culto, o Eliezer e o Espírito Santo está aqui dizendo, você vai ver quando ele aparecer. Você vai ver quando a trombeta tocar. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso? É o santo Eliezer, você vai ver quando você conhecer ele. Que menino. Menino bom, educado, bonito, cheiroso. Ele é cheiroso ou não é, irmãos? Salomão vai dizer assim, como o perfume derramado é o nome dele. Por isso que a igreja ama adorar a ele. Você não está aqui por causa de pregador. Tu não está aqui por causa de cantor. Tu não está aqui por força. O que foi, santo? O que faz uma segunda-feira, meu irmão? O primeiro dia da semana útil, fazer você sair da tua casa e lotar a galeria, lotar a igreja e pôr cadeira lá atrás. É o amor por ele. O Eliezer está dizendo, vem. Chui, calabachou. Olha, irmão, eu tenho um pouquinho de... Eu tinha. Depois disso eu aprendi a gostar. Mas nunca desrespeitei. Hino que é 20 minutos de hino e fala 19 é a mesma coisa. Por exemplo, tem assim, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, glória eu te dou. Jesus. Pronto, acabou. Voltou. Lindo, 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 lindo és. Mas esse hino cai que nem uma luva. É lindo ou não é, irmãos? Mas vamos para frente. 30 dias. Eu quero crer que ela começou a amar Isaac antes de ver Isaac pela primeira vez. Agora presta atenção. Quando ela chega perto das tendas de Abraão, a Bíblia vai dizendo assim, ó, e subia Isaac pelo caminho da oração. Ela olhou de longe e já identificou. É ele. Como é que você sabe, Rebeca? Faz 30 dias que eu estou ouvindo falar dele. Eu já ouvi as características dele, já ouvi como que ele é, e só de olhar eu já sei quem é ele. Mas por via das dúvidas, eu vou perguntar para o Eliezer. Ô Eliezer, quem que é aquele moço que vem vindo ao nosso encontro? Aquele moço? Aquele moço é para ele que eu fui buscar você, sabe? Eu já amo ele. Subiu no camelo, tampou a cabeça, encurvou a cabeça com sinal de reverência e esperou chegar perto do moço. Quando chegou perto do moço, o pai sai da tenda, pega a moça, pega o filho e coloca os filhos nas recâmaras do pai. Porque o hino complementa dizendo, então me leva à sala do trono. Mostra-me a tua beleza. Eu quero ouvir tua face, ó Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ali houve esse casamento. Houve esta união. Jesus permitindo eu voltar aqui nessa igreja novamente, eu vou contar o pós-casamento. Agora eu quero encerrar aqui. Nós estamos vivendo este tempo. Eu quero crer que o Pai falou para o Eliezer Espírito Santo, vai lá na Formosa de Cristo hoje em Santo André. Procura parte da noiva do meu filho. Não ofereça nada para ela. Só diga se ela quiser. Se ela quiser, tu traga. Procura, acha, prepara. E quando eu mandar, traz. A trombeta pode tocar hoje, irmãos. Como é que nós estamos adiante de Deus hoje, se a trombeta tocar? Como é que nós estamos? Tem um hino que eu quero crer que vocês cantam. Faltam poucos minutos. Não é o lindo, 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 não. Mas tem um hino que diz assim, as minhas lamparinas. Vamos? Irmãos, eu tenho 9 minutos. Eu sou o pastor Isaías Zuquerato aqui agora. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. A pergunta é, como que você está diante de Deus? Eu quero fazer um apelo aqui. O senhor me dá liberdade, pastor? Eu quero fazer um apelo. Irmãos, não seja mais um participante de semana profética. Não seja. Não seja um batedor de carteira dizendo, mais um ano eu vou lá bater carteira, porque eu gosto da semana profética. Não seja só participante. Entre, se aliste, para quando a trombeta tocar, você suba junto com todos que estão aqui. Esses dias lá em Catanduva é cidade pequena, meu irmão. Todo mundo parece que conhece todo mundo, mas parece que pastor é mais conhecido. A minha filha não estava bem de saúde e eu saí um domingo de manhã, fui para a escola dominical. Aí depois de escola dominical você atende os irmãos e conversa com um, conversa com o outro, e você se empolga, esquece o horário. E quando eu cheguei em casa já era por volta de um pouco mais de meio-dia. E o mercado em Catanduva, grandes mercados, que os pequenos já nem abrem, mas os grandes mercados fecham 1h da tarde. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse assim, olha, a neném não está bem, não quer comer nada de sal. Não era melhor nós buscarmos alguma coisa no mercado, uma fruta, alguma coisa desse tipo? Eu disse, eu vou buscar, fica aí que eu vou correndo lá buscar. Entrei dentro do carro, estou correndo porque já ia dar 1h e eu estou um pouco do lado de lá da cidade, distante do mercado, e eu fui correndo para mim conseguir entrar no mercado, mas de repente eu passando numa avenida, tinha aqueles camaradas na rua vendendo com aqueles caminhão grandão, fruta. Eu pensei, para que eu vou no mercado se tem fruta aqui? Então é aqui mesmo que eu vou parar. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer a feira. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, e o camarada se alegrou, também me alegrei, mas na hora de pagar.
Eu fiquei com a cara grande demais, irmão. Coloquei a mão no bolso, não achei a carteira, coloquei no bolso, procurei dentro do carro, procuro daqui, procuro de lá. Falei, rapaz, você me perdoa. Eu vou em casa rapidinho, eu vou buscar a carteira, que eu esqueci a carteira. Primeiro eu peguei, para depois ver como eu pago. E não vai dar para pagar. Disse, não, pode levar. Amanhã você me paga. Eu falei, olha, eu não consigo passar aqui hoje. Não, eu sei que você não consegue, você tem compromisso à noite. Fica tranquilo, amanhã você volta aqui e você paga. Eu disse, mas como você sabe que eu tenho compromisso à noite? Você não é pastor? Eu falei, sou pastor, conheço o senhor. Pode levar em paz, que eu sei que pastor volta e paga. Onde chega um crente, chega bem, irmão. Esses dias estávamos no culto e o sogro de um dos nossos pastores faleceu. Ele não era da nossa igreja, mas nós fomos lá. Chegamos lá em 30 obreiros. Irmãos, velório de ímpio não tem nada a ver com o de crente. Mas quando chegou 30 crentes, imagine, meu irmão, um sol cuspindo fogo. Naquela noite parece que tinha um sol dentro da igreja, de tão quente que estava. E aí nós chegamos de terno e gravata para fazer o culto fúnebre. A bagunça estava feita, mas quando chegou 30 homens, que nós descemos, abaixaram o som, diminuíram o tom, ficaram quietinhos porque os crentes chegou. E alguém quis falar alto, não, os crentes chegou, fica quieto. Aonde chega um crente, a presença de Deus é com ele. A Bíblia diz que Deus resolveu abençoar e Faraó ficou preocupado. Eu vou repetir, Deus resolveu abençoar o povo e Faraó ficou preocupado porque o povo estava sendo abençoado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que aquele vizinho que está perseguindo porque a bênção está batendo na tua porta, aquele perseguidor na empresa que está te perseguindo porque Deus está com a bênção na tua porta, aquele parente, aquele falso amigo que quer ver o teu mal porque a bênção chegou na tua porta, ele querendo ou não, meu irmão, Deus resolveu te abençoar e a vitória é tua em nome de Jesus. O texto diz que eles começaram a crescer, Faraó começou a oprimir, só que Faraó não entendia, meu irmão, que quanto mais ele fustigava o povo, mais o povo crescia, porque crente é igual a clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. É verdade ou não é, meu irmão? Quanto mais bate, mais cresce. Eu já vi o pastor Hernandes dizendo, se não aqui nesse púlpito, tem algum púlpito por aí, quer ver a igreja crescer? Prenda o pastor. Se perseguir, a igreja cresce. Porque o diabo é assim, ele persegue, 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 e Deus vai dando bálsamo desse lado. Você entra na igreja por aqui de luta, mas você já percebeu que até o fim do culto, quando tu recebe a bênção apostólica, tu volta para tua casa, parece que você volta pisando nas nuvens. Você nem lembra do que você deixou em casa. O que é isso, pastor? A luta está grande lá, mas Deus está passando um bálsamo, me mandando um refrigério do lado de cá. O texto diz que Deus arranca o povo. Você conhece o texto por causa do horário. Deus arranca o povo do Egito. Chegaram com 70 vidas. Acredita-se que passou de 2.500.000 pessoas aproximadamente. Mais de 2 milhões de pessoas. Depois de 430 anos. Moisés na frente do povo. Deus usa Moisés para arrancar o povo. O povo fica no deserto por 40 anos. Sabe por quê, meu irmão? E depois de 40 anos, só 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Ainda ontem eu conversando com um dos pastores do nosso ministério, um grande homem de Deus, um ensinador na palavra, e nós chegamos à conclusão o seguinte: nós pastores, dá licença, Varão, aí pro lado de cá agora, nós pastores, irmão, nós temos que ter um grande cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado com nós mesmos, nós vamos colocar o povo no céu e a gente não entra, porque o povo sujiga mesmo, irmão, daqui não, e corta isso aí, Varão, só lá. Sujiga, e você se preocupa tanto com o povo que se você não se policiar, você esquece de você, esquece da família, esquece da tua saúde, esquece da tua vida espiritual. Moisés estava tão nervoso, meu irmão, por causa do povo, que Deus mandou ele dizer para a água jorrar da rocha, ele vai lá e bate na rocha, de tão nervoso que o povo deixou ele. Se nós estamos colocando um ar-condicionado na igreja de Catanduva, porque Catanduva, meu irmão, pensa num negócio quente. Quente. Saímos hoje de lá, pelo menos o marcador do meu carro estava marcando 37 graus. Quente, irmão. E nós fomos colocar um ar-condicionado na igreja. Ganhamos o ar-condicionado. Deus abençoou a igreja. Usou pessoas que nem da igreja era. Foi visitar. Não voltou mais. Mas Deus mandou ele naquele dia torrar com a gente lá. E quando acabou o culto, ele disse: vocês estão precisando de um ar? Estamos, sim, senhor. Nós estamos até querendo comprar. Não, eu tenho um, eu vou doar para vocês. Olha só. Deus fez o ímpio assar com a gente e abençoou a gente e foi embora. Mas nós vamos orar para Deus trazer o ímpio. Sabe o que os irmãos vieram perguntar? Por que pôr o ar? Telhado está quase caindo, irmão. Por que mexer no telhado? Tem que mexer, meu irmão. 2.500.000 pessoas, só entraram 2. Se perderam no deserto. E detalhe, 40 anos Deus levou com o povo no deserto. Sabe por quê? O povo estava cheio de vícios. Saíram do Egito, vieram do Egito, mas não deixaram os vícios do Egito. Deus mandando maná, Deus mandando pão, Deus mandando carne, Deus mandando água fresca, e o povo querendo comer cebola e pepino. Quando era do mundo, meu irmão, comia bolota do diabo, virava à noite naqueles negócios que não tem nada a ver, que só traz agonia à alma, não traz paz de espírito, não tem problema. Mas se passar 1 minuto do horário do culto, ele não quer saber o que está acontecendo, ele pega a bolsa, ele vai embora e ainda faz cara feia. Deus está dizendo, quando comia cebola, quando comia pepino, não tinha problema com horário. Agora que eu estou mandando maná, tem que ser cronometrado. Aperta o cinto aí, meu irmão.
Não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, eu vou dizer de novo. Uma irmã sumiu da igreja no mês de abril. E nós fomos visitar a irmã. Falei pra minha esposa assim, você percebeu que a irmã sumiu da igreja? Minha esposa disse, eu percebi. Eu já ia te falar. Falei, pelas minhas contagens aqui, já faz uns 10 dias que ela não aparece. Não é 10 cultos não, 10 dias. Minha esposa disse, vamos visitar, vamos. Mas minha esposa é muito quietinha. Minha esposa é muito quieta. E como é irmã, falei, eu não vou ficar esticando assunto com a irmã. Minha esposa é quieta, se eu levar ela não dá assunto, não vai dar liga. Só que nós temos uma irmã, irmão, lá em casa, mas fala, multiplica essa risada. É ela falando, irmão, fala, é boa de conversa, boa, uma percepção boa. Falei, eu já sei quem a gente leva para dar a introdução. Fomos visitar a irmã, chegamos na casa da irmã, horário corrido, meus filhos para sair da escola. Aí nós estamos ali visitando, eu sentei numa poltrona, minha esposa sentou numa cadeira, a irmã sentou na minha frente e a outra aqui. Eu deixei as três ali. E fala uma daqui, fala uma do meio, fala uma da ponta, fala da ponta, fala da outra ponta, fala do meio, eu só esperando uma brecha para mim entrar. E não tinha brecha pra gente, irmão. Eu deveria ter levado o esposo da irmã, mas não tinha brecha. A irmã fala, a outra fala, outra fala. Até minha mulher que não fala, falava também. E não tinha uma brecha para mim, o horário ia dando, criança saindo da escola. E como eu vi que não dava a brecha, eu falei, vamos embora. Porque as crianças já estão para sair. É verdade, só falta 15 minutos para as crianças saírem da escola. Então, dá licença. Irmã, a senhora dá licença. Não é cedo, pastor, uma simpatia, um amor. Dá até vontade de falar para a esposa, eu vou buscar, fica aqui que nós voltamos para a janta. Que simpatia, irmão. Eu falei, olha, irmã, nós precisamos ir embora. É cedo, não passei nenhum café ainda, buscar um pão para nós tomar café. Eu falei, nossa, essa aqui está de volta na igreja hoje. Você vai ver como que ela vai voltar hoje. Eu falei, não, irmã, nós voltamos outra hora, viu? Outra hora a gente volta. E aí a gente volta já com o pãozinho. A senhora pode ficar sossegada. Agora nós estamos com pressa, porque a criança vai sair da escola e nós temos culto de oração hoje na igreja. Inclusive nós viemos aqui, irmã, porque nós estamos sentindo uma grande falta da senhora na igreja. Ela nem tutibiou, irmão. Olhando para mim, a simpatia fugiu pelo ralo, ela olhou no meu olho e disse, fica tranquilo, pastor, que aonde fica a igreja e a hora que começa o culto eu sei. Você sentiu o vento dessa aí, irmão? Imagina eu que estava ao vivo lá. Isso não é uma ovelha. Isso é querendo dar pão, querendo dar café, querendo dar chá, querendo fazer sala, mas na hora de... Mas a minha esposa sumiu. A irmã que falava tanto, ficou eu, irmã, mas Deus é tão bom, irmão. Sabe aqueles crentes que faz falta na igreja? Porque tem gente que diz assim, Deus não está preocupado com a quantidade, com a qualidade. Mentira, pega no texto que você vai ver. Deus está preocupado com qualidade, mas também está preocupado com quantidade. Viu, irmão? Fica tranquilo. Não vamos jogar fora não, é nosso, nós vamos cuidar. Do jeito que as duas foram transladadas, ficou só eu e a irmã na sala. Mas sabe aquela irmã que faz falta, aquele crente que faz falta no culto? Que dá um glória a Deus diferente, parece que vem da alma, não é de fora não. É uns glória diferente, tem uns crentes diferentes na igreja. Ele quando dá um glória, é um glória gostoso de ouvir. Do jeito que ela falou, Deus me deu a estratégia. Se Deus não dá também, mas eu ia derreter lá na hora. Mas do jeito que ela mandou, eu falei, fica tranquila, irmã, eu sei que a senhora não está desviada, que a senhora conhece Jesus, viu? Mas a gente está sentindo falta até daqueles glória que a senhora dá na igreja, gostoso de se ouvir. E detalhe, o glória não é nem para mim. Eu fico imaginando, se não é para mim, eu sinto falta, imagine que é para Jesus e a senhora não está indo dar. Quem sumiu foi ela. Na segunda, na terça, ela apareceu na igreja lá, irmãos. Aleluia, tem crente que você vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar, meu irmão. Eu já disse isso aqui e repito. Tem crente que você vai ter que levar na porta do céu e não pode soltar. Tu tem que dar um receba nele para mandar ele lá para dentro. Se deixar na porta, ele volta e se perde no meio do caminho. Povo reclamão, queixudo, ingrato, murmurador. Deus está dando paz, dando saúde. Tirou das mãos de Faraó. Tomava chicotada, fazia tijolo. Tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Não ganhava nada, trabalhava de graça. O sol fustigando. Mas quando Deus libertou, quis voltar. Com saudade do quê? Sepultura, cebola e pepino. Sabe como se chama isso, irmão? Ingratidão. Deus falou, eu sei onde eu vou arrancar isso do povo. Aonde? No deserto. Eu vou lapidar esse povo no deserto. Lapidar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar o que está sobrando no povo. Irmãos, o que Zaqueu gostava era o dinheiro. Jesus foi lá e lapidou Zaqueu. O que estava precisando sair de Bartimeu era a capa. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele deixou a capa. Sansão nasceu de promessa, filho da promessa, tinha promessa de Deus, homem de Deus, nazireu de Deus, mas ele tinha alguma coisa que ele precisava perder. Ele gostava de brincar com o pecado, brincar no colo de Dalila, brincar com o pecado, de fazer pegadinha com o pecado. Detalhe, ele já tinha caído faz tempo, meu irmão. Porque a ordem era o seguinte, ser nazireu, não chega perto de nada que é morto, nem da mãe, nem do pai. Ele vai no velório, mas ele chegou perto do corpo do leão. Se está pensando que caiu no colo de Dalila, ele já tinha caído faz tempo. Porque o pecado não nasce agora e já é executado agora. Ele vem devagarinho minando, vem minando, e o crente vai abrindo a brecha, vai se esfraquecendo, e lá na frente, quando ele cai, ele ainda quer culpar alguém. Mentira, meu irmão, ele já caiu lá atrás. Ali na frente, ele só se espatifou, mas ele começou a se quebrantar lá atrás, se quebrar lá atrás. Sansão não caiu no colo de Dalila. Sansão não caiu depois que cortaram as tranças. Sansão caiu quando ele foi querer comer mel no corpo do pecado, no corpo da morte. Desculpa o que eu vou dizer aqui. Os irmãos sabiam que tem crente, meu irmão, na igreja que não acredita no arrebatamento da igreja e nem na vinda de Jesus.
Não, diga misericórdia, meu irmão. Esses dias nós vamos servir a Santa Ceia na casa de uma senhora em Catanduva. E conversa vai, conversa vem. Acabamos de servir a Santa Ceia. Os irmãos pediram para ir embora. Eu fiquei um pouquinho com ela. E ela disse isso para mim. Pastor, eu não acredito que Jesus vem aqui. É mesmo, irmã? É. E quantos anos a senhora tem de crente, irmão? 35 anos. 35 anos, meu irmão. Não aprendeu ainda que Jesus vem. Sabe por quê? Porque está faltando um homem para falar essa mensagem. Porque arrebatamento da igreja, meu irmão, nem sempre é bálsamo que vem. A maioria das vezes, quando se fala de segunda vinda de Jesus e arrebatamento da igreja, a palavra é sólida, é ardida, é firme. E é por isso que tem muitos pregadores que não quer pregar. Sabe por quê? Se falar a palavra como ela é, eu vivo disso. Eu fiz do púlpito cabide de emprego. Então eu não posso falar essas palavras. Sabe por quê? Porque senão não vão me convidar para voltar mais. E o púlpito é meu cabide de emprego. Mas eu quero dar uma notícia, meu irmão. Jesus vem sim. Aonde tem palavra tem temor, irmãos. O que está faltando nos últimos dias é ensinamento da palavra, culto de Santa Ceia, meu irmão. Eu não sou de ontem, não. Eu tenho 35 anos, eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu peguei uma parte da igreja, não estou generalizando não, mas muitas igrejas hoje, antigamente, por exemplo, quando você ia no culto de Santa Ceia, era um temor, era uma reverência, todo mundo de cabeça baixa, se preparou a semana inteira para poder se reunir naquele momento. Ou se não, estamos na igreja. Olha, irmão, uma das piores coisas que tem, desculpa a expressão, uma das piores coisas, irmãos, que há em algumas igrejas, não é todas, é quando diz assim: vamos orar por pregador. A igreja fica de pé e fecha os olhos que nós vamos apresentar o homem de Deus. Irmão, o pregador já tem que vir pronto, é de casa. Porque na hora que vai orar, irmão, que abaixa a cabeça e fecha os olhos. Esses dias eu fui pregar num trabalho, festividade de jovens. E os jovens alegres, devia ter uns 50 jovens naquele grupo, alegre, cantando. Vamos orar para o pregador. E eu fiquei com os olhos abertos. Orando em espírito, irmãos. Orai e vigiai. Irmão, de 50 ficou 10. Mas eu nem tutibiei. Falei, irmãos, de pé como estamos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero esperar a mocidade que me convidou para pregar voltar para o seu lugar. A gente só vai fazer qualquer coisa quando eles voltarem para o lugar. Irmãos, eu acho que eu acabei com a noite de muitos deles. Porque se a mãe de algum deles fosse igual à minha... irmão, quando chegou em casa, com certeza foram 500 graus de puro fogo santo e poder. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com o ensinamento da palavra, veio o temor do Senhor. Jesus. Cada pregador tem o seu estilo. Mas quando tem compromisso, meu irmão, seja o avivalista, seja o ensinador, seja o com exortação, seja aquele que passa o bálsamo, mas ensinou a palavra como ela é, o temor do Senhor repousa sobre a igreja. Eu já contei isso aqui, quando roubaram o carro do meu pai. Deus usou o profeta dizendo, não venda o carro. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo, não estou te autorizando. Meu pai disse, não, eu vou vender sim. Resumindo, já contei isso aqui, você conhece. Ele vai lá e vende o carro, o ladrão vem, rouba o carro, leva o carro de graça. E aí ele ficou todo jururu, a minha irmã chega do serviço, mais tarde, quando chega todo para baixo, todo mundo com a cabeça baixa. A minha irmã entrou e disse, mas o negócio aqui está esquisito. Eu saí, estava todo mundo alegre, agora está todo mundo meio jururu. O que está acontecendo? Meu pai disse, viu o homem que estava aqui quando você saiu para ir trabalhar? Vi, era um ladrão, roubou o carro. Aí ele disse, olha para o pai, ora para o pai. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus já estava falando 2 meses, não venda. Agora ele quer ouvir. Quer ouvir? Então receba. Quando a minha irmã ficou na frente dele, que fechou os olhos, ela disse, então vamos orar. Ela não disse nem amém, nem seja louvado, nem Senhor, estamos aqui. Do jeito que ela disse, Deus já tomou ela em profecia e disse, homem rebelde. Irmãos, eu me lembro que eu olhei por baixo da pestana, como diz lá em Cadã. Todo mundo olhou no rosto dela, inclusive o meu pai. Mas quando nós olhamos para ela, vimos Deus nela. O que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, essa conversa de filha para pai é esquisito, mas ali acabou o grau de parentesco, ali era a boca de Deus falando na boca do profeta. E nem sempre a palavra do profeta agrada, meu irmão. Nem sempre a palavra do profeta é o que nós queremos. Às vezes saímos de casa para ir para a igreja dizendo, hoje eu quero pular, hoje eu quero me extravasar, hoje eu quero dar lugar, hoje eu quero sair sapateando, hoje eu quero ver nego cuspir no fogo. E Deus chega aqui, lépete. Mas se é a boca de Deus, louvado seja Deus. Roubaram o carro do meu pai. Não tinha seguro. Meu pai ficou desesperado. Aí meu pai conversou com o pastor, porque onde meu pai passava ele só sabia falar disso, irmão. Só sabia falar disso.
E encontramos um pastor. O pastor disse: eu vou levar o senhor na casa de uma profeta, mas eu quero dizer ao senhor que o senhor entre na casa dela e não diga nada. Primeiro vamos ouvir o que Deus quer falar, depois o senhor fala o que o senhor quiser. Aí nós fomos na casa do profeta, minha mãe, meu pai, eu e o pastor. Chegamos na casa daquela senhora, não sei se ainda é viva, uma senhora de estatura pequena, pele clara, cabelo branquinho, coquinho, óculos. Quando nós entramos, o pastor lá chamou, ela disse: pode entrar, pastor. E o pastor, nós entramos pelo corredor, entramos na cozinha, ela havia acabado de almoçar. Ela nos ofereceu o almoço, nós não quisemos. Ela disse: pode entrar e sentar. Ela estava na beira da pia, ela secou a mão no pano de prato. E quando ela virou, ela cumprimentou nós todos. O pastor disse assim a ela: irmã, esse aqui é um casal, e o filho do casal, um casal abençoado, coopera conosco. E nós viemos aqui para passar aqui para dar um abraço na senhora. O salmista disse: antes que tu chega de longe, eu te conheço. Olha só, irmão, foi tentar passar um pano para o meu pai. Ele falava: viemos aqui buscar uma resposta, não sei, coisa de qualquer tipo, não sei. Passamos aqui, eu comentei da senhora e passamos para dar um abraço na senhora. É mesmo, irmão? Que prazer, é um prazer conhecer vocês, viu? É um prazer. Mas assim diz o Senhor. Olhou para o meu pai e disse: o senhor entrou aqui atrás de uma resposta, né? E a resposta é o seguinte: eu vejo um coração pulsando. E esse coração, eu pergunto para Deus: de quem é o coração? Deus diz: o coração é dele. Eu vejo uma mão gigantesca, e eu pergunto para Deus: de quem é a mão? Diga para ele que o coração é dele, a mão é minha. Eu vejo um carro bege, marca Volkswagen, na palma da mão de Deus, e o coração pulsando, e Deus está dizendo: está pulsando por causa do carro, mas assim diz o Senhor: aquieta o teu coração, porque o teu carro está na palma da minha mão, e eu vou trazer de volta para mostrar que eu sou Deus na tua vida. E eu uso a boca do profeta. Eu não sei se é o que o Senhor queria, mas Deus manda te dizer isso. O senhor quer oração? Meu pai disse: não. Passamos para dar um abraço. Antes que tu chega de longe. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Eu vou falar um parênteses aqui, irmãos. Quando Deus falou que ia me dar uma esposa, resumindo, meu irmão, eu estava aqui em São Paulo 2 anos antes, Deus falou comigo: eu vou lhe dar. E quando eu lhe mostrar quem é, tu vai olhar e vai saber, porque eu vou lhe falar. E para tu saber que sou eu, faça prova de mim. Aí 2 anos se passou, fui para Catanduva, já contei, eu acho que isso aqui. Quando a mocidade levantou, devia ter uns 80 jovens, com os moços e as moças. Mas eis que surge, irmão. Oh, glória. Lembrei. Não é essa. 2 anos tinham se passado, eu nem me lembrava. Porque Deus falou: quando tu olhar, eu vou falar no teu coração. Quando eu olhei que Deus falou, eu me lembrei do restante da profecia. Faça a prova. Sabe qual a prova que eu fiz, irmão? Eu pedi a casa. Falei: se é ela, eu quero a casa. Deus é tão bom, irmão. Deus não brinca de prometer, não. Quando Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. Deus falou: pode fazer a prova. Eu fiz a prova. Resumindo, pode dar glória. Deus me deu a casa própria, dizes. Aí o pior veio depois, irmão. Eu pensei que pior era ter a casa. Pior foi passar pela muralha da minha sogra, irmão. Ela está aí, ó. Tem uma espiã ali. Em nome de Jesus, cala-te. Deus está nessa casa aqui, irmãos. Ela não está aqui mesmo? Pois o irmão edita isso aí, viu, irmão Fernando? Edita. Me lembro, irmão, quando eu conheci a minha sogra. Aí descobri que era filha. Aí eu gostei dela mesmo, sem interesse. E eu tinha uma Brasília 76. Um dia eu passeando. Nossa, o que, irmã? Jesus, quanta murmuração. Bom, resumindo, era daqui, ó, para os murmuradores. Receba. Encontrei minha sogra e minha hoje esposa, né? Mas na época, só de longe, andando no centro de Catanduva. E aí, varão, eu encontrei elas no centro de Catanduva. E como Catanduva é quente, eu falei: vou dar uma carona para essas irmãs sem interesse. Coitada, é velhinha, não dá para andar a pé. Falei: eu coloco essa senhora no banco de trás, abro os vidros da Brasília, acelero na avenida. O motor é nas costas dela, enquanto ela não escuta nada e o vento bagunça tudo,
Eu vou entregando o currículo aqui, ó. Irmão, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: eu pedi, Deus ouviu, Deus falou, Deus cumpriu e louvado seja o nome. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu?